Vou dar início aqui aos nossos trabalhos, né? Com o primeiro superchat lá do Márcio Lage, ele mandou 5 libras esterlinas. E mandou: conta o santo ou o milagre. Quem era o tóxico da INTZ para todos que jogaram lá odiarem a org? Deem mais detalhes que podem ser contados sem risco pra vocês. E deixa eu ver se é o mesmo superchat que ele manda antes. E aí o Márcio manda aqui: porque admiro demais, chefão. Na moral mesmo, te mandei várias DM já dando apoio. Eu tô assistindo desde antes do backdoor do X-Peak. Caralho, pois conte a fofoca da NTZ. Márcio das antigas, viu, Márcio? God, obrigado. E aqui a gente vai ter que contar e comer a pimenta, tá? É, sim. Quer comer primeiro, contar primeiro? Não, vamos contar primeiro, pra não dar refluxo. Melhor, tá? Tá, pra onde que a gente começa? Cara... Essa, na verdade, é uma história que é legal contar também, chefe. Porque eu acho que é muito mais do que só... Eu acho que tem coisas boas nessa história também. E outra coisa, assim, sendo bastante sincero pra você, eu acho que não existe o cara escroto, né? É uma série de fatores, sabe? Gestão, Eu acho que gestão remuneração, visão empresarial. Mas você que passou por lá, fala primeiro, depois eu falo. Então, vai. é que pra entender a INTZ, você tem que entender... Pra entender o que aconteceu, você tem que entender um pouquinho do histórico da INTZ e como que ela foi criada, né? A NTZ ela é uma organização de uma geração um pouco depois das primeiras. Porque a gente vê hoje em dia as mais antigas, tipo PEN, CNB, a NTZ veio em 2014. E quando você olha essas outras orgs, normalmente elas tinham um fundo no CS ou em outros jogos. A NTZ não. A NTZ começou no LoL. E depois teve times de Dota e tal, CS. Mas Chegou a ter 22 modalidades. mais de 20 modalidades. Mas começou no LoL e os dois sócios, né, o Rogério Formiga e o Lucas Simon, eles não tinham ainda tanto conhecimento de League of Legends. O que acabou acontecendo, eu fui da primeira line, fui o primeiro jungle da NTZ, é que depois que o Revolta entra em 2015, eles, com menos de um ano de organização, conseguem um sucesso muito grande. Sim. Com o que a gente chama de hoje line-up Exódia. Cara, como no primeiro split eles já são campeões. Então, é um absurdo, né? Então, assim, é algo muito forte, só que o timing também era um timing que as organizações tinham esse multijogos. Talvez fosse, assim, um momento de um boom de multijogos pro Brasil. E eu acho que isso foi bom pra INTZ, porque teve multijogos, foi campeão em outros jogos também. Mas foi ruim, porque eles tinham uma lineup muito, muito preciosa na INTZ, que era essa lineup Exódia, e trataram como se fosse uma line qualquer. Eu acho que esse foi o grande problema. E aí, a parte de gestão, que é o que dava problemas, era não dar tempo pros meninos respirarem, não talvez pagar um salário que era condizente com o que eles mereciam. Quem encabeçava isso muitas vezes era o Lucas Simon, porque ele era a pessoa que falava mais diretamente com os jogadores, mas você tem que falar da gestão como um todo. Sim, sim. Então, o grande problema foi que a maneira como a NTZ tratou os jogadores que foram múltiplas vezes campeões lá, em relação à empresa-jogador, não foi muito legal. E a partir disso, deixou cicatrizes e, cara, cenário é igual Cenário a qualquer conversa, lugar. né? Cenário conversa. Essa galera separou pros times, né? O Tokens foi pra Red, Revolta foi pra Cade, o Zal também. o Zal também, e depois mudaram de time de novo e de novo. Então essa galera conversou com mais gente e acabou que gerou uma má fama pra NTZ. Assim, eu nunca estive lá dentro, né? Mas por tudo que eu converso, né? Tipo, com os jogadores, com os ex-jogadores, quem passou por lá, eu acho que as maiores queixas, uma das principais, era essa questão salarial. Né? Tinha uma justificativa pra isso, a gente vai chegar lá, mas vai. Né, era essa questão salarial, por exemplo, na época do Exódia, os caras dominando o Brasil como ninguém nunca antes tinha dominado, né? De uma maneira brutal. E eles ganhavam, pelo que foi falado lá, tipo, perto do mínimo. Assim, que a liga dava, sabe? Era um valor muito abaixo. Tanto sendo que que o Revolta sai, né? O Revolta sai depois que ele ganha o primeiro, porque tava legal, né? Exatamente, não tinha uma remuneração que eles julgavam adequadas e que, acredito eu também, merecida. Afinal de contas, os caras estavam revolucionando a história do League of Legends no Brasil com o que eles estavam fazendo, né? Mas eu vou fazer o advogado do diabo. Tipo assim, vamos lá, chefe. Você imaginava que essa line NTZ fosse ganhar tudo? Lógico que não. E eles também não. Então talvez aquela remuneração, a princípio, ela fazia sentido pra aquela lineup. E a partir do momento... Com certeza, eu falo da girada de 16. Então, é porque o Revolta sai antes da girada, né? Sim, é porque o Revolta recebe uma propostaça. Né? Ele recebe uma puta proposta. E aí, realmente, eu acho que a partir do momento que tem um ano lá lineup livre, você tem que ajustar, né? Exatamente. Pra mim, a virada de 15 Mesmo pra que o 16. contrato seja mais longo, é interessante você ajustar, porque você tem que pensar que o jogador, gente, no fim é contrato. Eles não ajustaram ou ajustaram, eles podiam seguir o contrato. Mas a INTZ em si, qualquer organização, quer manter os jogadores felizes lá, senão eles não vão continuar jogando e performando. Então teve isso,
E aí, voltando na história que eu contei sobre as modalidades, o que aconteceu? As outras modalidades caíram. Então, ficou sendo mais importante você ter um LoL forte. Hoje, pro Brasil, é muito legal pra uma organização ter um LoL forte. E aí, eles não conseguiram recuperar esse poder. Acertaram uma outra vez, né? Que foi com o Exódio Salsicha, que é outra história. E só pra deixar claro, a NTZ justificava os salários mais baixos depois, quando teve o Office, sobre a ideia de você ter muitos profissionais trabalhando com pagar o alojamento de jogadores, com um bom alojamento, eles justificavam isso pelo salário mais baixo. Ó, te damos todas as benesses e por isso o salário é mais baixo. Mas, de novo, a perspectiva, eles achavam que isso era justo. É Os aquilo, jogadores né? nem sempre. Essa visão empresarial que acabou afastando, né? Os jogadores conversam entre si e, na minha humilde opinião aqui, sabe, não é por... Você dar o alojamento é um bônus. Mas né? é mais assim, o psicólogo, o fisioterapeuta, o bibi, Ok, sabe, isso não tem que influenciar no salário do trabalhador. Eu não tô falando sabe? que eu concordo, não. Não, Só ok. dando a justificativa deles. Eu acho a porquê que era justificativa furadíssima, sabe? Porque Tanto- o salário é principal. Mas tanto eles perceberam isso que nas últimas tentativas da INTZ, desde 2021, 2022, de contratar jogadores muito bons, diz o cenário, né? E pelo que me contaram, pessoas me contaram que ofereceram salários muito bons. O Ranger falou isso abertamente. Então, O salário era Ranger, muito bom. naquela ida dele para a Super Fúria, a proposta maior que ele recebeu de todas foi a NTZ. E ele não quis ir, por causa de todos esses anos. Que não se paga a reputação, né? Exatamente, É né? Esses anos conturbados. Aí agora, por exemplo, nesses anos finais, a gente ficou sabendo aí, né, pelo que falaram as notícias, que tava devendo salário. Isso aí. Né? É que na realidade piorou um pouco, né? Porque dever salário no esporte não é a primeira vez, né? Sim, exatamente. Isso Uma coisa é você bastante dever salário comum. pro jogador. Outra coisa é você dever salário pra galera que trabalha no office, né? E outra coisa é pra todo mundo. Né? Pra jogadores, pra galera que trabalha no office. É mais terrível, porque ficou meio que subentendido que era um bagulho pior, né? Porque assim, eu acho também, aí aqui é só uma opinião, né? Eu acho que esse negócio da NTZ querer abraçar o mundo, de ter mais de 20 modalidades, coisa e tal. Entendi, tá? Não sei, é o que foi postado. O quê? Não tô afirmando nada, foi Ah, postado. tá. É só pro pessoal entender, tipo, eu não tenho prova nenhuma disso, foi postado na internet. Inclusive, a gente ia trazer o Marcelo Cício semana que vem. Ele, só inclusive, que... postou sobre isso, é um cara de dentro que postou. Então, estamos levando a palavra dele como... Que era um dos novos CEOs, Como que não é verdade. mais, né? Mas ele pediu pra vir somente depois que as franquias forem anunciadas pela Riot, né? Então, quando as franquias forem anunciadas, a gente vai trazer um monte de CEO, um monte de jogador. Até lá, vai ser um pouco complicado a gente conseguir trazer convidado pra cá, porque a gente tá nesses dribles, a galera tá se esquivando, não quer participar, porque não tem pode como falar não falar, muito. né? Exatamente, Como é que você não vai falar né? sobre franquia? Não tem como não falar sobre franquia. Exato. Mas Eu acho que esse negócio de querer abraçar o mundo também deu uma complicada por neles. isso que eu tô falando, que Né? foi muito ruim naquela época. Porque você não... Cara, essa line-up deles... Eu tava vendo o Revolta conversando com o Tox sobre isso na stream. Te faço o questionamento. Se o Exódia tivesse feito o que fez na PEN Eu já fiz, a gente já conversou disso aqui. bicho. E se o Exódia fosse o Exódia em outra organização... Na PEN específico, eu acho que naquele timing específico ali, absurdo. Seria muito... Na PEN, eu não vejo porque na época... tava acontecendo Na uma PEN coisa tem na o PEN. Kami, sabe? Tinha o Kami, BRTT... Eu acho que talvez numa cage da vida. Tipo, se o Exódia fosse em outra org que não fosse a NTZ, talvez, porque também é um grande si, né? Talvez as coisas tivessem sido muito melhores, a line tivesse rendido Mas mais. eu fico triste, tá? Eu fico triste de verdade. Não só porque eu gosto da NTZ, porque foi uma das primeiras orgs que eu trabalhei, uma das que eu tava lá desde o começo. Sim. Mas porque tem muita história, né? É muito triste, cara. Você vê uma das organizações mais tradicionais da história do LoL, né? Que começou ali em 2014, já foi campeã na sua primeira jornada de CBLOL. Depois teve o Exódia, a única pentacampeã. E Todo mundo tenta. qual é a palavra que eu posso... E meio que definhando, sabe? Com o tempo e as pessoas não querendo mais ir, isso foi sabe? triste. É ruim, cara. Isso foi triste. Esse bagulho de definhar foi triste. Porque, Imagina os torcedores. porque parecia que... E aí você tem, sabe onde? Você pode ir no nosso antigo podcast, pode ir nesse podcast, que você vai ter pelo menos aí uns 4 ou 5 anos da mesma conversa, né? Exato. E, inclusive, a gente falando com os diretores, falando, gente... O Lucas foi lá, o Lucas, no nosso Gente, antigo podcast, veio vamos! aqui. A gente quer que Exato. vocês tenham bem. Então... É complexo. Inclusive, eu já vi gente no chat aqui falando, seria legal chamar o Caco. O Caco, ele mora nos Estados Unidos agora, mas eu não gosto de chamar o Igor assim, né? O Igor, que é o novo Caco, né? Não, ele falou, não. Ele assumiu o cargo do Caco, por assim dizer. Na verdade, o Igor, ele tem mais cargo até, né? Ele é mais alto do que o Caco aqui no Brasil, né? O Caco Sim. Américas
o Igor vai vir aqui. Ele já falou pra mim que ele vai vir depois dos anúncios da franquia pra gente falar um pouco mais sobre isso. Respondido, vamos comer pimenta, né? Então. Você tá com ela aí, né? A Ah, minha tem uma tá aqui também. Bob. tem uma pra você aí. Puta que pariu. Nossa, a gente tem um close do frango. Gente, sério, esse frango da Nanda Eu vou Tic deixar a é pimenta, realmente então, aqui, muito... Pronto, vou Ele é deixar. muito, 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 muito bom. Quem for de São Barão, Paulo... dá uma licença. Assim, ele tem uma dificuldade de você adquirir, porque você tem que ser por WhatsApp, conversar com a chinesa. Tem que ser pro WhatsApp. Ela não tem no né? iFood nesse tipo de Ela coisa. não tem iFood, então ela é coreana mesmo, né? Eu falei chinês, my bad. Eu falei Né? chinesa. Coreana. Ela é pelo amor de coreana, Deus. tipo, ela mal fala português. Jesus Cristo. Não, olha isso. Não, você dá um foco aqui. Olha a cor que ficou o frango. Olha isso aqui, porra. O que é que tem aqui? E outra coisa, a gente pediu hoje o sem pimenta. E ela cagou, porque ela tem isso também, né? Você pede o frango surpresa. Ela tem, tipo, uns 5 tipos de frango. Aí eu falei assim, hoje eu quero o honey. Ela falou, beleza. E mandou apimentado. Ela faz, mas fica mais é bom, tá? Quer brindar? Vamos lá. É, ó, um brinde vermelho. Coloquei mais que o seu, você foi muito bonzinho, Tá ó. bom, tá, vai, vou chuchar. Olha mais. o brilho que tava isso aqui. Jesus Cristo, pronto, agora, caralho, tá até pingando, olha a merda. Olha só. Porra, hoje ela sacaneou, porra. Que isso? Mãe do céu. Ela não... Tem leite lá embaixo? Tem leite lá embaixo? É, quando vem Cara, eu com tô tudo. babando, velho. E essa foi a primeira. Eu vou ter refluxo. Caralho.